Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 5 de setembro. Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, suspende decretos da Presidência da República que flexibilizam compra e porte de armas. O ministro considerou o aumento do risco de violência política com o início da campanha eleitoral. A decisão monocrática será submetida ao plenário da Corte. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. Ministro do STF suspende piso salarial da enfermagem e dá prazo para entes públicos e privados da saúde informar os impactos financeiros e os riscos para os empregos do setor. O Supremo decide que o Tribunal de Contas da União é competente para fiscalizar recursos da educação do Fundeb transferidos para estados e municípios. E ainda, levantamento da Justiça Eleitoral mostra que quase 700 mil brasileiros que moram fora do país vão poder votar para presidente e vice-presidente da República nas eleições de outubro. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, concedeu 3 liminares que restringem os efeitos de decretos da presidência que flexibilizam a compra e o porte de armas. O ministro Edson Fachin tomou a medida no âmbito de 3 ações sobre os decretos de armas, ajuizadas pelo PSB e pelo PT. O julgamento delas foi suspenso no ano passado, depois de um pedido de vista do ministro Nunes Marques. Para restringir os efeitos dos decretos, o ministro Edson Fachin alegou urgência. Segundo ele, a campanha eleitoral aumenta o risco de violência política. O relator também disse que o aumento de armas de fogo em circulação tende a diminuir a segurança dos cidadãos e não aumentar. O ministro determinou que a posse de arma de fogo seja autorizada apenas às pessoas que demonstrem necessidade efetiva por motivos profissionais ou pessoais. A compra de armas de uso restrito só pode ser permitida no interesse da própria segurança pública ou da defesa nacional, não em razão do interesse pessoal. A quantidade de munição deve se limitar ao necessário para a segurança dos cidadãos. As decisões do ministro Edson Fachin são liminares e vão ser levadas para referendo dos outros ministros. O julgamento das ações ocorre no plenário virtual. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, suspendeu o piso salarial da enfermagem e deu prazo de 60 dias para que entes públicos e privados da área da saúde esclareçam o impacto financeiro, os riscos para as vagas de emprego do setor e eventual redução na qualidade dos serviços. O ministro analisou as informações preliminares e viu risco concreto e imediato de demissão em massa e de redução da oferta de leitos. A decisão do ministro foi em ação apresentada pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços, que questionou a constitucionalidade da lei que criou o piso salarial da enfermagem. Barroso considerou mais adequado, diante dos dados apresentados até o momento, que o piso não entre em vigor até os esclarecimentos serem prestados. O ministro alegou que o Legislativo e o Executivo não cuidaram das providências para viabilizar os custos pela rede de saúde. A lei estabeleceu piso salarial de R$ 4.750 para os enfermeiros, 70% desse valor aos técnicos de enfermagem e 50% aos auxiliares de enfermagem e parteiras. Pelo texto, o piso nacional vale para contratados sob o regime da CLT e para servidores das 3 esferas, União, Estados e municípios, inclusive autarquias e fundações. Conforme o DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o piso terá um custo de R$ 4.400.000.000 por ano para os municípios, de R$ 1.300.000.000 por ano para os estados e de R$ 53 milhões por ano para a União. De acordo com a Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços, uma pesquisa realizada com empregadores apontou que, com o piso, 77% dos ouvidos reduziriam o corpo de enfermagem e 51% diminuiriam o número de leitos. Foi apontada a possibilidade de demissão de 80 mil profissionais de enfermagem e fechamento de 20 mil leitos.
O ministro deu 60 dias para os 26 estados e o Distrito Federal, a Confederação Nacional dos Municípios e o Ministério da Economia comentem o impacto da norma. Já o Ministério do Trabalho e a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde terão que informar detalhadamente os riscos de demissões. Por fim, o Ministério da Saúde, conselhos da área da saúde e a Federação Brasileira de Hospitais vão precisar esclarecer o risco de fechamento de leitos e redução nos quadros de enfermeiros e técnicos. Por maioria de votos, o Supremo decidiu que Ivo Cassol não tem direito a disputar as eleições de 2022. O julgamento ocorreu no plenário virtual. Ex-governador e ex-senador por Rondônia, Ivo Cassol foi acusado de fraude em licitações quando era prefeito do município de Rolim de Moura entre 1998 e 2001. Em 2013, ele foi condenado a 4 anos e 8 meses de prisão, que seria cumprida no regime semiaberto. Em dezembro de 2020, a pena foi extinta pelo Supremo, mas ainda ficou mantida a suspensão dos direitos políticos de Cassol. Para ser candidato nas eleições deste ano, ele recorreu para tentar reverter essa suspensão, alegando prescrição da pretensão punitiva. Relator do recurso, o ministro Nunes Marques, em decisão monocrática no dia 4 de agosto, concedeu uma liminar suspendendo a inelegibilidade do político, por entender que a pena havia sido cumprida integralmente e, assim, liberando a candidatura. A liminar, então, foi levada para análise do plenário em sessão virtual. No julgamento, o relator ministro Nunes Marques manteve o entendimento da liminar, liberando a candidatura de Ivo Cassol. A divergência foi aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. Para ele, não estão presentes os requisitos para atender ao pedido da defesa. Acrescentou que o colegiado, inclusive, já havia afastado as alegações de ocorrência da prescrição em mais de uma oportunidade. Sendo assim, Moraes votou no sentido de não referendar a liminar. Os demais ministros acompanharam a divergência e, por isso, Ivo Cassol não pode ser candidato nessas eleições. Também em julgamento no plenário virtual, os ministros do STF decidiram que o Tribunal de Contas da União tem competência para fiscalizar recursos da educação do Fundeb transferidos para a complementação aos estados e municípios. A ação foi apresentada pelo Solidariedade. O partido questionava a competência do TCU, Tribunal de Contas da União, para fiscalizar a aplicação pelos estados, Distrito Federal e municípios dos recursos transferidos pelo governo federal, como complementação do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O caso foi julgado no plenário virtual. O relator, ministro Ricardo Lewandowski, votou contra o pedido do partido. Entendeu que o TCU tem atribuição para fiscalizar e que não há como admitir que a União não teria interesse na adequada aplicação dos recursos do Fundeb. O relator destacou: dessa maneira, observo que a origem dos recursos é determinante para o adequado estabelecimento da competência fiscalizatória, de maneira que, caso se faça necessária a complementação da União, o TCU atuará sem prejuízo da atuação do respectivo Tribunal de Contas Estadual, já que o fundo é composto por recursos estaduais e municipais. Ricardo Lewandowski também lembrou jurisprudência do STF, que em outro processo, já transitado em julgado, reconheceu a competência do TCU para fiscalizar a aplicação de verbas originárias da União, referente ao montante destinado a complementar o valor mínimo por aluno, definido nacionalmente, por parte dos demais entes da federação. Os ministros seguiram o voto do relator, contra a ação do partido. A seguir, a Justiça Eleitoral divulga número de brasileiros que moram no exterior aptos a votar nas eleições de outubro. Voltamos já. A urna eletrônica, com a sua facilidade de uso, permitiu que vários segmentos da sociedade fossem reintegrados ao processo democrático brasileiro. Então, houve uma transformação muito importante para o Brasil, inclusive tornando-se aí referência para o mundo em eleições digitais. Não só nos requisitos segurança e integridade, mas também
trazendo a participação efetivamente popular do brasileiro. O Tribunal Superior Eleitoral apresentou hoje à imprensa os detalhes da estrutura e do funcionamento do Centro de Divulgação das Eleições. O espaço será inaugurado nesta terça-feira. O CDE tem quase 2.000 metros quadrados e capacidade para receber até 400 pessoas ao mesmo tempo. 60 estações de trabalho estão à disposição da imprensa, 21 delas com computadores. O local também possui 5 telões que vão exibir os vídeos de campanhas e serviços da Justiça Eleitoral, além dos resultados das eleições. O centro conta ainda com espaço para coletivas de imprensa, área de alimentação com food trucks e estacionamento para vans de transmissão. Estão credenciados 110 veículos nacionais de imprensa, 519 profissionais da imprensa brasileira, 12 veículos internacionais e 50 profissionais da imprensa estrangeira. Um levantamento da Justiça Eleitoral mostra que neste ano, mais de 697 mil pessoas que moram fora do Brasil vão poder votar para os cargos de presidente e vice-presidente da República. O número representa um aumento de 39% em relação às últimas eleições gerais em 2018. A votação vai ser realizada em 181 cidades estrangeiras e é organizada pelo TRE do Distrito Federal com apoio dos consulados ou missões diplomáticas. O maior colégio eleitoral estrangeiro fica em Lisboa. Na capital portuguesa, há mais de 45 mil pessoas habilitadas a comparecer às urnas em outubro. Informações detalhadas sobre a quantidade de eleitores por cidade e perfil do eleitorado no Brasil e fora do país estão disponíveis no portal Estatísticas Eleitorais no site tse.jus.br. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, negou a revogação da prisão preventiva do ex-vereador carioca, doutor Jairinho, acusado pela morte do menino Henri Borel, de 4 anos. O ministro João Otávio de Noronha negou o pedido da defesa do ex-vereador do Rio de Janeiro, Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como o doutor Jairinho, para que fossem estendidos a ele os efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva de Monique Medeiros, mãe do menino Henri Borel. Os dois são acusados pela morte da criança ocorrida em março de 2021. No pedido de extensão do habeas corpus, a defesa de Jairinho alegou que ele estaria na mesma situação processual de Monique e que não apresentaria risco caso fosse colocado em liberdade. Mas o ministro João Otávio de Noronha considerou que eles estão em situações diferentes, porque ao ex-vereador é imputada a participação ativa na morte do menino, por meio de atos violentos. Já a mãe responde por crime omissivo. Ao negar o pedido da defesa de Jairinho, o ministro Noronha pontuou que, como os fundamentos para a decretação das prisões preventivas foram diferentes, as peculiaridades afastam a alegada identidade fatídico-jurídica entre os corréus. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça considerou ilegal a prisão por dívida de pensão alimentícia nos casos que ela tenha sido decretada depois de acordo judicial que extinguiu a obrigação. O colegiado entendeu que, para a cobrança de alimentos, é cabível a acumulação das medidas de coerção pessoal e de expropriação patrimonial no âmbito do mesmo procedimento executivo, desde que não haja prejuízo ao devedor nem ocorra tumulto processual, situações que devem ser avaliadas pelo magistrado em cada caso. No processo analisado, uma credora de alimentos ajuizou o cumprimento de sentença para receber a pensão, valendo-se de 2 técnicas executivas: o pedido de prisão para a dívida das 3 últimas parcelas e o requerimento de desconto em folha de pagamento para a dívida mais antiga. A pretensão da credora foi julgada improcedente sob o argumento de que a utilização das 2 técnicas representaria, na verdade, a acumulação de 2 execuções de procedimentos distintos nos mesmos autos, o que é vedado pelo Código de Processo Civil de 2015.
Para o relator no STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, a especial natureza dos créditos alimentares e dos valores que eles resguardam atribuiu ao credor a faculdade de escolher o instrumento executivo mais adequado para alcançar a satisfação, afastando-se, inclusive, a incidência da regra que determina que o exequente utilize o meio menos gravoso. Quanto à acumulação das medidas de prisão e de expropriação, no caso específico, Salomão explicou que não está havendo uma acumulação de ritos sobre o mesmo valor, mas sim de duas pretensões executivas distintas em um mesmo processo. A inadimplência bateu novo recorde no Brasil e já atinge quase 70 milhões de pessoas. O mau uso do cartão de crédito é a principal causa de superendividamento, segundo pesquisa divulgada pela Serasa. O número de brasileiros inadimplentes chegou a 67,6 milhões em julho. É o maior desde o início do levantamento da Serasa, iniciado em 2016. Quem não quer fazer parte do grupo dos endividados já sabe o que fazer. Ando diminuindo os gastos, tentando manter com que o meu orçamento e tentando procurar não gastar mais do que o necessário. Eu evito totalmente esses outros meios que tenham taxas, né? Inclusive eu uso os outros bancos, os bancos digitais. Tainara, mas nem todo mundo consegue se planejar, nem mesmo quitar as contas básicas. O motivo também, segundo a Serasa, é que os recordes consecutivos da inadimplência no país refletem a alta da taxa básica de juros e a inflação elevada, que impactam a realidade financeira dos brasileiros. Então, para evitar se enrolar ainda mais em tempos de crise, o economista Francisco Rodrigues explica o que fazer. Assumir o controle da situação, fazer um levantamento das contas fixas e variáveis, classificar as contas em essenciais, obrigatórias e não obrigatórias, saber claramente a sua renda líquida, fazer uma planilha de tudo, anotar os gastos da padaria, do supermercado, da farmácia, do estacionamento. E o cartão de crédito? Bom, esse aí é melhor evitar. Compre à vista e peça descontos. Evite ter mais de um cartão ou diversos cartões. Tome cuidado com as taxas de juros e sempre que possível poupe de 5% a 10% da sua renda. O cartão de crédito é o maior responsável por esse aumento de inadimplentes no país, segundo o Serasa. O levantamento estima que cerca de 40% da população adulta esteja com as contas atrasadas. E a maior parte tem entre 26 e 40 anos. Na sequência dos vilões do endividamento, segundo a Serasa, vêm as contas básicas, como água, luz e gás. Depois, as financeiras e o varejo. Na divisão por estado, São Paulo liderou o número de inadimplentes, com mais de 16 milhões. Na outra ponta, Roraima foi a região com menos negativados, com aproximadamente 214 mil. Com o aumento das contas no vermelho em todo o país, as consequências jurídicas também ganham proporção. Hoje nós indicamos aqui para diversos empresários para eles fazerem mutirões, né? Porque muitas vezes falta um contato mais personalizado para buscar uma alternativa que seja viável para ambas as partes. E muitas vezes, para você fazer isso de uma maneira muito massificada, o ideal é que se faça mutirões de negociações. Para ajudar a solucionar as contas dos superendividados, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal oferece intermediação na negociação das dívidas e oficina de educação financeira. O objetivo dessa oficina é trazer algumas informações, tanto dos aspectos legais, não no sentido de prestar orientação jurídica, mas no sentido de informar para o superendividado que existe uma lei nova vigente, que é a Lei 14.181, que ela está vigente desde julho do ano passado, e informar quais são os seus direitos e como é que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem tratado essas demandas. No próximo bloco, a gente mostra os resultados surpreendentes de um projeto de ressocialização de recuperandos do Judiciário Mato-Grossense. Voltamos já. O sistema eletrônico de votação no Brasil foi instituído no ano de 1996. E desde então, não há qualquer situação comprovada que possa pôr em dúvida a confiança das urnas eletrônicas. O voto eletrônico é sim auditável, na medida em que os órgãos de controle e fiscalização contribuem com a Justiça Eleitoral
para fins de declarar a aptidão das urnas eletrônicas para receber e colher os votos dos cidadãos. A Escola Superior do Ministério Público da União se prepara para receber um dos maiores eventos de arte, cultura e entretenimento do mundo, o TEDx, Tecnologia, Entretenimento e Design. O objetivo do evento é revelar e compartilhar ideias inspiradoras com potencial de transformar realidades. E serão selecionados, além de palestrantes, projetos artísticos e culturais para o evento. O edital do processo seletivo para apresentação e exposição temporárias pode ser conferido na página da Escola Superior do Ministério Público da União. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 9 de setembro por meio de formulário eletrônico. Serão aceitos projetos artísticos como pintura, fotografia, gravura, desenho, escultura, vídeo, espetáculo, instalação e performance. E também projetos culturais como o lançamento de livros, rodas de conversa e saraus. Em Mato Grosso, um projeto de ressocialização de recuperandos tem trazido bons resultados. O trabalho tem feito a diferença na vida de quem cumpre pena e contribuído com a redução da criminalidade no município de Primavera do Leste. Veja na reportagem de Wagner Zanan. Para essa turma, o dia começa e termina assim. E quer saber? Para eles, não há nada melhor. É a parte mais leve do dia. Quem está trabalhando, está ocupando a mente, está envolvendo o crime, fica lá longe, porque você não vai ter tempo para estar pensando nisso. Você volta, tipo assim, cansado pra cadeia para dormir, mas ajuda muito, entendeu? E você estando trabalhando aqui fora, nem só nós, como nós estamos aqui de fora, mas nós torcemos para todos que estão lá ter a mesma oportunidade que a gente tem de estar trabalhando aqui de fora. O trabalho recupera, o trabalho reeduca, o trabalho ressocializa. Essa é a conclusão que a gente chega quando visita esta indústria de estofados aqui em Primavera do Leste. A indústria participa de um projeto com a Prefeitura e o Poder Judiciário que oferece oportunidade para reeducandos. Pessoas como o Nilo, que está cumprindo a pena dele, mas também está trabalhando e aprendendo uma nova profissão. O Poder Público em Primavera do Leste tem trabalhado na ressocialização, a começar pela oportunidade de emprego, e isso faz toda a diferença. Esse ano nós completamos 3 anos de projetos, onde o primeiro grande obstáculo foi quebrar o preconceito social que existe quando você fala de tirar um reeducando, principalmente do cumprimento da pena, quando ele está dentro da cadeia, e retirar essa pessoa para poder trabalhar, seja na iniciativa privada ou na iniciativa pública. Acabou-se aquele cárcere antigo, que era justamente só deixar o preso ocioso dentro da unidade prisional, e vamos partindo para um novo rumo, que é a ressocialização. Nós temos várias empresas hoje que é parceiro nosso, empresa de colchões, artefatos cimentícios, jardinagem, eletricista, fábrica de móveis. Então tem 2 reeducandos que hoje estão trabalhando registrado nessa empresa, nessa fábrica de móveis, mas iniciaram aqui na unidade prisional. Empregar reeducandos não é caridade, é uma ação social e economicamente viável. A mão de obra hoje, aí, se a gente fosse contratar 150 pessoas aí com uma terceirizada, em torno de 1 milhão, 1,5 milhão por ano. A economia é notória. O reeducando tem uma disciplina um pouco melhor, a gente vê essa vantagem no dia a dia. E isso acaba possibilitando, para o empresário, você ter pessoas comprometidas. Atualmente, 150 reeducandos entre os regimes fechado e semiaberto da unidade estão empregados e trabalhando. A iniciativa cria um círculo virtuoso. O reeducando regenerado conclui a pena e não volta ao crime. Muitos acabam contratados onde já trabalhavam. As empresas continuam crescendo e os índices de violência e reincidência criminal vêm caindo. A gente tem um acompanhamento duro em relação ao cumprimento das obrigações daquele que tem autorização para trabalho, e o descumprimento de quaisquer regras implica em ser revogada essa autorização de trabalho e eles voltam para cá. A gente garantindo ao preso
o direito ao trabalho, a gente está investindo não só nesse preço, mas em toda a segurança municipal. Um projeto como esse, que dá oportunidade às pessoas, quem vivia daquilo, de algo errado, parar e ter uma profissão, né? E se entregar à sociedade através de um trabalho, de uma profissão, uma empresa, e ter uma nova vida, né? E onde entra o escritório social nisso tudo? Para potencializar ainda mais esses resultados. O escritório social que o GMF está trazendo vai vir profissionalizar uma coisa que hoje a gente já faz aqui de uma maneira incipiente, que é o encaminhamento desses reeducandos para depois que saem do poder municipal, trabalhar para o executivo, para encaminhamento para ele para outras empresas. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um bom início de semana.